Pastor Jarmuth, existiu o Jarmuth antes de conhecer a Jesus? Vou contar um pouco da minha história. Minha história passa pela faculdade de Direito, é algo que me marcou muito, né? Quando eu nasci, eu sou de Natal, né? E isso meu nome, inclusive, tem a ver com o fato de eu ser natalense, né? Porque os natalenses, naquela época, eu acho que eram dados a nomes assim, diferentes, né? Eu até ia perguntar, eu acabei esquecendo, estava programado na mente, perguntar de onde se originalizou Jarmuth. Tem um versículo na Bíblia, eu tenho mais de um, no livro de Josué. Mas o que eu me lembro é Josué 21, 29. Está escrito lá, Jarmuth, os seus arrabaldes. Meu pai fechou os olhos, abriu a Bíblia e colocou o dedo. Por uma linha, meu nome não era Arrabalde, né? Mas eu acho que é coisa de Jarmuth menos mal, né? Jarmuth melhor que Arrabalde. Né? Não, mas é diferente, é um nome bonito. É diferente, mas bonito, né? Ele pertencia a uma igreja lá em Natal, não era Assembleia de Deus, igreja Missão de Natal, inclusive. Aí depois foi quando meu pai, ele era líder de jovens, né? Aí meu pai se afastou da igreja quando ele resolveu, né, seguir a vida dele como ele queria viver na época. E eles se separaram. Minha mãe continuou mais um tempo ali na igreja, mas depois não deu prosseguimento. E nessa época eu parei de ir para a igreja. Fiquei garoto de 6 anos, 5 anos, né? Sim. Ficaram algumas lembranças, mas nunca mais. Aí fiquei um bom tempo, nem ficava com meu pai, nem na casa da minha mãe, que casou de novo. Esse foi uma forma de abandono também, né? Uhum. Eu fiquei ali na casa da minha avó. Não fui entregue para ela, mas morava ali. Morava ali, ficava ali. Né? Uma infância muito, muito difícil, assim. Algumas vezes eu tinha que ir para a escola, na época eu já comecei a estudar à noite, para merendar. Merendar, só para merendar. Merendar, porque se eu não merendasse, às vezes eu não jantava. Né? Então tinha que ir, era essa a realidade. Depois, com 12 anos, eu comecei, Fábio, a andar com más companhias, porque não tinha ninguém sobre mim. Nessa época, meu pai já estava no Rio de Janeiro, e foi quando eu vim para o Rio de Janeiro. Como diria o nosso amigo lá, em definitivo. Né? Fiquei no Rio de Janeiro, minha adolescência toda. Com 15 anos, eu recebi um convite de uma amiga para ir na igreja. Assistir um culto, era uma festividade, uma coisa assim. E eu fui. Eu gostava muito dessa amiga, era um colega da escola. Quando eu cheguei, depois eu descobri que era a igreja da minha tia. E quando eu cheguei lá, eu aceitei Jesus ali. Já conhecia alguns hinos da harpa, já tinha ouvido aquela realidade da igreja, aquele ambiente. Né? E na época, eu não sabia, Fábio, eu estava enfrentando uma depressão. A gente morava no Rio de Janeiro e era uma casa que menor que seu estúdio aqui. O tamanho dessa sala aqui. Sim. E era uma porta assim, escorada com pau assim. Não tinha luz. A minha mãe era empregada doméstica, analfabeta. Eu vim dessa realidade. Então, com 12 anos, eu falava tauba. Esse aqui eu chamava de tauba. Tauba. Se aqui fosse uma estátua, eu falava estalta. Minha realidade da Bahia. Essa é a realidade da Bahia. Cara, e meu pai ficava me corrigindo. Não é estalta, né? A gente vamos. Ele não é a gente vamos, é nós vamos. Né? Ficava corrigindo. Esses erros, assim, né? Porque os meus avós também eram analfabetos. Meu pai gostava muito de ler. Meu pai lia até dicionário. Mas um homem também de pouca cultura acadêmica, regular, na escola. Mas lia dicionário. E ficava me corrigindo. Não é isso. Aí um dia eu achei um livro, rapaz, na biblioteca, do Machado de Assis, Dom Casmurro. E a leitura ali, quando eu conheci o texto de Machado de Assis, aquilo me encantou. Falei, cara, existe um outro mundo. Aí depois, um outro de Monteiro Lobato, que ele escreve sobre Robin Hood, a história de Robin Hood escrita por Monteiro Lobato. Cara, eu gostei tanto daquele livro que eu li aquele livro à luz de vela, porque na minha casa não tinha lâmpada,
eu li de dia, eu li 5 vezes aquele livro. Aí eu percebi o quanto eu falava errado e comecei a estudar os livros, conjugação verbal dos livros. Então eu ia para a escola... Isso com 15 anos? Isso, com 14, entre 12 e 15 anos. Uau. Mas enfrentando assim, uma depressão, por estar longe da minha mãe. Essa separação. Era uma criança triste, uma adolescente. Uma depressão. Hoje eu sei que era ponto do cabelo cair. Os cabelos caíram na época. Aí quando eu aceitei Jesus com 15 anos, eu já vim com esse amor à leitura. E fiz da igreja a minha família. A igreja curou a depressão. Assim. Não apenas Deus, o ambiente, o amor, veio como o carinho. Para te amparar mesmo. Sim, aquelas irmãs. A irmã Lucy, por exemplo, o simples fato de eu lembrar dela e falar o nome dela me emociona, né? Que era dirigente da oração, era uma pessoa tão amorosa comigo que aquilo foi marcante demais. Um amigo, com 16 anos, eu tinha 16 anos, falava, cara, eu me inscrevi no seminário. Eu falei, o que é isso? Ele falou, um seminário é um lugar que forma pastor e tal. Eu falei, eu quero ser também. Eu quero estudar também. Ele falou, cara, mas você nem terminou o ensino médio? Eu falei, mas eu vou lá, eu quero ir. Cheguei lá, falei, mas deixa eu escrever no médio, no básico, eu não me lembro. Aí, daqui a pouco, eu vou terminando meu ensino médio, aí eu apresento meu diploma. E eu fiz isso, com 19 anos, ou seja, 19 para 20 anos, eu estava formado em teologia. E foi quando, nessa época, o seminário fez um convite, né, para ser um dos professores, dar aula para o primeiro ano. E abracei a igreja, mas mergulhei na igreja. Virei rato de igreja. Eu queria estar na igreja todo dia. Eu ia de manhã para a igreja, porque a gente tinha visita nos lares. Eu ia para casa, se tivesse almoço, era eu, meu pai e minha irmã que morava. Meu pai depois acabou não casando mais. E eu já voltava para a igreja. Eu só almoçava, já voltava, cara. Eu tinha 2 calças, 2 blusas, então eu variava bastante a roupa. Então o senhor fez da sua casa o seu lar mesmo. A igreja virou meu lar. Deus virou meu pai. Esse lance de irmão não era gíria, não. Eu achava que as pessoas eram irmão mesmo, cara. A igreja, eu vivia, eu amava aquilo. Que era a antiga Assembleia de Deus da Penha. Sim. Né? Mas isso na comunidade da Vila Cruzeiro. Com 22 anos, contando um pouco da minha história, conheci Débora. Débora era uma menina de uma outra igreja, tocava bateria. Linda, né? E eu não sabia o quanto era feio, então ninguém nunca tinha me dito. Mas eu tinha muita autoconfiança, né? E eu comecei... O senhor orava muito? Eu era um moço de oração. Eu era um moço crente, que temia Deus. Então pode ser, eu acho que ela estava orando pouco. Ela estava orando pouco. Ela estava orando pouco. Aí, agora um fato interessante é o seguinte. Quando eu fui me tornar pastor, eu não queria ser pastor. Porque eu me casei com a Débora, mas eu trouxe todas essas feridas da alma para dentro do casamento. É isso que eu estou falando. Eu era um moço que cria em Deus, saudável fisicamente. Eu tinha conseguido casar com uma moça especial, uma moça linda, Débora, mas a minha alma era extremamente doente, enferma, pela separação, por tudo aquilo que eu vivi, pelos abandonos. Cara, meu casamento viveu tipo 15 anos em crise. Não tinha uma semana que eu não quisesse me separar. Caramba. E por isso que o senhor não queria ser pastor? Não queria. E como isso? Porque eu tinha medo de ser escândalo e eu sabia que a qualquer momento eu ia me separar, ia ter um escândalo, ia ter um problema. Pastor, e o senhor vai continuar, mas como explica isso? Viver o novo nascimento em Cristo, aceitar um chamado e viver um chamado. Nessa altura o senhor já deve ter liderado também, e ainda assim está com a alma doente. Se você tivesse uma perna mais curta do que a outra, você teria um chamado, você estaria à frente e você mancaria. Não deixaria de ser curta, é verdade. Você continuaria mancando. A não ser que você colocasse um sapato ortopédico próprio, fosse no médico, que ele ajustasse um calçado para você, que melhorasse a tua forma de andar. Ainda assim não vai consertar a tua perna, mas vai melhorar. Ainda assim, quando levantasse a calça, veria que... Veria, exato. Então, quando você tem essas dores na alma, você vai ser um líder e tal, você vai tê-las. Ou Deus cura, mas você pode procurar ajuda. Tá?
você tem que enfrentá-las. São dores que a gente tem que enfrentar. E isso de alguma forma, cara, isso nos torna quem somos. O fato de eu ter passado fome na infância, o fato de eu ter passado por tudo que eu passei, me torna hoje o pregador que eu sou. Se alguém estudar as mesmas coisas que eu estudo e for pregar as mesmas coisas que eu prego, o peso daquilo que ele fala tem a ver, cara, com a história que ele traz. Uau, perfeito. Não é? E você vai passar por provas porque é um estágio para o teu chamado. Se você quer ser usado por Deus, Deus não vai te dar cargos. Deus vai te colocar em provas, para que essas provas te tornem alguém experiente. Não se constrói navegadores, ou não se faz navegadores, com uma prancheta, numa sala de aula. Navegadores são feitos em meio a tempestades. Então Deus vai te forjar, e tem mais. O tamanho da prova determina o teu chamado. Por isso que Deus pediu o filho a Abraão. Deus não pede o filho a todos. Para uns, Deus pede só uma ovelhinha. Mas para outros, Deus vai pedir a riqueza toda. Para outros, Deus vai pedir algo muito forte. Porque a prova que eu vou ser experimentado, por exemplo, se eu quero uma ferramenta para apertar um parafuso pequenininho, ela vai passar por um fogo. A têmpera dela pode ser baixa. Se eu preciso de uma ferramenta que exija muita força dela, ela vai ter que passar por um fogo muito alto, sim ou não? Sim. Sim, para que aquele aço seja puro. Então, a prova determina o nível do meu chamado. Eu sei que tudo que eu passei foi Deus me conduzindo aonde eu estou. Eu vou te dar a prova disso. Só o senhor continua, mas só pegando um gancho, então o senhor concorda com aquela frase, se não me falha a memória, A.W. Tozer, aquele a quem Deus usa é aquele a quem ele mais esmaga? Sim, com certeza. Com certeza. E se ele quer esmagar as uvas, não importa os pés que vão pisá-las. Por isso que às vezes parece injustiça, mas é o ímpio, senhor. Ele não é crente. São os babilônios. Abacuque, mas o Senhor vai usar os mais ímpios para punir o teu povo, rapaz. Quando Deus quer pisar as uvas, ele vai usar os pés que ele quer. Forte, né? Perfeito. Uau. Pode continuar, pastor. Aí, eu tinha 15 anos, 16. Era um novo convertido. Olha isso aqui, cara. Essas duas histórias vão definir muito a minha vida. Um cara uma vez me apresentou, você perguntou, quem você é? Um cara me definiu assim, esse é um cara que tinha tudo para dar errado e deu certo. E é verdade. Eu tinha 16 anos, eu trabalhava como auxiliar de obra do esposo da minha tia, porque eu queria dinheiro para comprar videogame, para comprar uma calça nova, uma camisa nova, eu era crente, né? Agora eu precisava de comprar roupa e meu pai não tinha dinheiro. Eu não me dava, não tinha. Então eu falei, eu quero trabalhar. Eu nunca tive índole para roubar, né? Então eu tinha que trabalhar. Aí, um dia, Fábio, eu pegava 2 ônibus, porque eu comecei a estudar de noite, e eu pegava 2 ônibus do lugar que eu estava trabalhando até a minha escola. Né? E um dia eu estava dentro do ônibus, mas eu estava muito cansado, Fábio. Porque eu era magro, igual aquele louvor do Rebanhão, magro que dava dó, paletó listrado numa listra só, mas é magro. E os braços tremiam assim. Aí o ônibus parou, Fábio, em frente à Faculdade Nacional do Direito, que fica no Largo do Caco, lá no Rio de Janeiro. Tem o Hospital Souza Aguiar, a Faculdade Nacional do Direito e o Campo de Santana, que é uma praça gigantesca, cercada no centro do Rio de Janeiro. Quase em frente ao relógio ali. Ou em frente ao relógio. Aquele relógio no centro do Rio de Janeiro. Onde foi a sede do governo federal, a sede do exército ali. Aí o ônibus parou ali. Eu olhei assim, Faculdade Nacional de Direito. Cara, eu vi aquele pessoal bonito ali, sabe? Aquele monte de carro. Aquele pessoal ali. Cara, Fábio, eu fiz assim. Dentro de mim, falei, cara, quem me dera. Imaginou? Eu fiquei pensando, quem me dera? Eu tinha 16 anos de idade. O tempo passou e eu me esqueci disso. Esqueci de forma consciente. Né?
Mas ficou algo lá. Essa lembrança ficou. Sim. Porque eu me lembro o impacto que teve o letreiro, Faculdade Nacional de Direito. FND, Faculdade Nacional de Direito. Assim, prédio amarelo e tal. Me lembro até hoje. Os anos passaram. Casei com Débora, né? Aí, nessa época... 22 anos, o senhor casou com ela. Casei com ela. Aí eu falei, Débora, eu vou estudar. Eu quero fazer vestibular, eu quero fazer uma faculdade. Porque teologia, você é formada, mas nem reconhecida no MEC era na época, né? Depois que eu fiz a convalidação, mas não era. Eu falei, não. Aí ela falou, mas como a gente vai fazer isso? Eu falei, olha, eu vou trabalhar menos, não vou fazer hora extra, para eu fazer um pré-vestibular. Aí procurei meu chefe lá, o seu Manel. Manel, eu queria dizer que eu vou estudar à noite, não vou poder fazer hora extra, então vou ter que largar mesmo 5 horas, todo dia, para ir. Ele falou, mas você vai tentar para quê? Aí eu falei, vou tentar para direito. Eu tinha me esquecido daquele sonho. Uhum. Mas tinha algo dentro de mim, assim, direito. Falei, vou tentar direito. Aí ele falou, cara, mas você ganha 700 e pouco, na época, né? Eu gasto 1.200 só com o estudo do meu filho, e meu filho vai tentar para direito também. E tem uma sala cheia de alunos como ele também, que não trabalham, só estudam. Você acha que você tem chance? Porque não tinha cota na época, né? Cara, eu desci arrasado. Porque eu não tinha dinheiro nem para fazer lanche de noite, era só pagar a faculdade. Aí minha esposa falou, não, vai, meu amor, vai. E eu fui, cara. 2 meses depois o cara me demite, cara. O cara me demite. Aí faltou um pregador num congresso de jovens na nossa igreja, sede, me botaram para pregar, no domingo à noite. Quando eu termino de pregar no congresso de jovens, o pastor Santos fala assim, você quer dirigir uma igreja, meu filho? Eu falei, pastor, eu tô estudando à noite. Ele falou, não, essa igreja se dirige sozinha, você vai lá pregar domingo. Você vai lá pregar domingo e coloca o teu vice lá para dirigir durante a semana. Eu falei, então tá bom. Aí ele falou assim, então você vai dirigir a Rua 12. A igreja que eu aceitei Jesus quando eu tinha 15 anos. Uau! Aí eu fui ser pastor, não era pastor ainda, não tinha o título, mas fui ser o dirigente da igreja, dos diáconos que me deram aulas de primeiros passos na fé. Fui ser pastor da minha primeira namorada. Voltei, fui ser pastor da minha tia. Ela ficou doida. Você é um menino! Mas aí eu comecei o processo de me tornar pastor. Não, mas vamos lá. Tem a faculdade de Direito. Sim. Né? O senhor está na faculdade de Direito. Estou na faculdade. Mas nesse período, antes então de o senhor ir para a faculdade, ou 2 meses depois, o senhor já estava fazendo a faculdade antes de ser demitido? Não. Não, estava no pré-vestibular. Ah, estava no pré-vestibular. É. E agora que o senhor foi pastorear na Rua 12... Aí a igreja me dava uma ajuda de custo que conseguia pagar o pré-vestibular certinho. Uau. Era isso que eu queria dizer. Tipo assim, o pré-vestibular era R$200 na época. A igreja me dava tipo 200 e dava 300. 200 eu pagava o vestibular e 100 eu pagava para pagar a passagem e comprar um passatempo, um biscoito, fazendo propaganda do passatempo. Esse é antigo. Que eu ficava de 2 até as 10h30 da noite lá, estudando para passar. Porque eu vim de escola pública, não tinha base, eu tinha que estudar. E bebia água para aquilo, eu dar aquela... Isso foi, cara. Aí minha esposa trabalhava, ganhava um salário mínimo, e eu passei a trabalhar 2 dias na semana, freelance. Eu desenho, pinto, né? Fazia letreiro na época, para ajudar na casa. Cara, aí que aconteceu? Eu só tinha um sapato, o sapato furou embaixo. Eu me lembro até hoje. Aí eu vou parar de estudar. Binho, eu vou ter que voltar a trabalhar, não tem como. Ela falou, não, meu amor, não, vamos lá. Você vai conseguir, cara. E foi assim. Quando lavavam o piso do pré-vestibular, molhava, entrava água dentro da meia. E era o mesmo sapato que eu ia domingo para a igreja. E na época, a Assembleia de Deus, quando a gente chegava, tinha que dobrar os joelhos. Mas eu nunca dobrava os joelhos, como pastor da igreja. Já aconteceu comigo também. Eu sentava e só orava sentado. Meu Deus. Porque se eu dobrasse os joelhos, todo mundo viria a meia. Esse foi um ano muito difícil. Chegou o inverno, frio, e minha esposa... As pessoas, você não tem frio, não? Eu falei, não tenho não. Mas cheio de frio. Cara, minha esposa foi um dia, ganhava um salário mínimo, comprou um casaco da CIA para mim. R$40, eu me lembro até hoje.
Eu botei aquele casaco, cara, e fui. Só sei que quando chegou no vestibular, eu queria o UERJ, porque era a melhor faculdade de Direito na época, mas não consegui. Consegui o FRJ. Aí eu falei, pô, legal, pô, faculdade federal. No primeiro dia, quando eu entrei no salão nobre da faculdade, da UFRJ, eu morava na comunidade, na época, com minha esposa. A gente fez uma casa em cima da casa do meu pai, que é como as pessoas pobres, humildes fazem, né? A gente vê algum lugar. O Espírito Santo falou no meu coração assim, você sabe por que você está aqui? Falou assim, fez aquela pergunta. Eu não sei, eu não vi de forma audível, mas uma pergunta clara que não vinha de mim. Por que você está aqui? Eu falei, gente, por que eu estou aqui? Aí veio a resposta, você está aqui porque eu ouvi a sua oração aqui ao lado. A UFRJ fica na Ilha do Fundão, mas o campus de Direito da UFRJ é a Faculdade Nacional de Direito. Uau. Eu estava dentro do prédio com 26, 27 anos. E o Espírito Santo falou assim, eu ouvi quando você desejou estar aqui. E a resposta na hora, por isso você não passou para essa, por isso você não passou para essa, por isso você está aqui. E quando me veio a resposta, me veio a palavra de Deus, dizendo assim, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Uau. Meu Deus do céu. Foi forte. Deus atendeu um desejo, não foi nenhuma oração. Eu não falei em nome de Jesus, eu não falei assim seja. Eu só fiz assim. Um pensamento, né? Assim, eu suspirei. Eu suspiro. Eu lembrei de Jabes. A oração de Jabes ali não foi simplesmente uma oração, foi um desejo. Quando ele diz, se o Senhor me abençoares. E me abençoares muitíssimo. Ou seja, ele está expressando apenas um desejo. Deus, eu não tenho muita moral para te pedir, não, mas esse é o meu desejo. Se o Senhor me abençoares muitíssimo. E Deus atendeu o pedido. Cara, um suspiro. Agora, o que eu quero contar é isso aqui. No meio da faculdade, foi quando eu iria me tornar pastor. Na época a gente era convencionado, porque não era... Ia para convenção, CJADB, que eu fui, inclusive, né? Evangelista? Não, fui a pastor. Foi a pastor direto. Pastor. Mas já era funcionário da igreja, tipo 2 anos. Trabalhava ali, já dirigia a Rua 12, já estava dirigindo. Mas agora eu ia ser consagrado. Foi quando entrou essa crise. Eu não quero ser pastor, não posso ser pastor. Primeiro, por causa do meu casamento, que vivia aquela crise. Segundo, porque o direito se tornou apaixonante. Eu descobri o direito e falei, cara, é isso que eu quero. Foi um conflito de chamado, de vocação. Eu quero direito, é isso que eu quero. E convivi com esse conflito até os 40. Eu quero isso. É isso que eu quero. Mas, quando eu fui subir para falar com o meu pastor, um amigo que eu tinha falou, não, você não vai fazer isso não. Pô, o pastor gosta de você. Por que você... Pastor é homem de Deus. Se ele vai te consagrar pastor, é porque Deus falou com ele. E tal. Você vai entristecê-lo. Cara, para não entristecer meu pastor, que eu amava, eu falei, então tá bom. Mas eu não queria ser pastor. Mas você sabia que isso é uma evidência de chamado também? Você nunca vai encontrar na Bíblia, em nenhum lugar na Bíblia, alguém que Deus chamou e que ele se sentiu capaz e pronto. Não tem. O sentimento de que você é incapaz e de que você não é suficiente para aquilo, não é o bastante para aquilo, não é bom o suficiente o bastante, é a certeza de que Deus realmente está te chamando. Quando você se sente injustiçado, quando você não se sente reconhecido, você está muito longe do chamado. E uma das evidências também do chamado que alguém diz é essa vontade de desistir, né? Toda segunda. Mas não desiste. Mas aí, tem a vontade, mas não consegue, né? Não tem como. Não é nem porque não quer, não é por falta de vontade. Jeremias, né? Um fogo que queima os ossos. Queima os ossos. Cara, aí eu chamei minha mãe. Na época minha mãe era viva. Porque minha mãe mulher de oração. Então, o filho dela vai ser consagrado a pastor,
né? Ela lavadeira, empregada doméstica, né? Agora já uma pessoa mais idosa, mas eu queria que ela viesse para a minha consagração. Eu trouxe minha mãe. Eu estava com 26, 27 anos. Minha mãe veio. Aí minha mãe contou um fato para mim, Fábio. Eu não sei se quem está aí vendo a gente nesse podcast acredita em profecia. A maioria acredita. Eu vou dizer para você, eu não tenho como não acreditar, Fábio. Eu não tenho como não acreditar. A minha mãe veio e 10 dias antes da minha consagração, minha mãe disse assim para mim. Muti, ela chamava de Jarmuti, chamava de Muti. O Muti, meu filho, que coisa linda que Deus está fazendo. Falei, mãe, meio triste, porque eu não queria ser pastor. Deus está cumprindo a palavra, a profecia na sua vida, né, meu filho? E eu falei, profecia, mãe? Eu não sei de profecia, não. A profecia, ela me disse a casa da pessoa, que depois eu conheci a filha da pessoa, estava presente. A minha tia estava presente. Todos me contaram a mesma história, ipsilitris, que a minha mãe me contou, cada palavra. Minha mãe disse assim, pois é, meu filho, tem uma profecia de Deus, está se cumprindo. Eu falei, eu não sei, mãe. Ela falou, foi. Quando eu casei com seu pai ia trabalhar, e eu me sentia muito sozinho em casa. E eu comecei a pedir a Deus um filho ou uma filha, para me fazer companhia. E um dia eu estava na casa da irmã Maria Dália, que ela falou, Maria Dália, orando. Só que minha mãe, por ser analfabeta, ela era muito tímida, tinha vergonha, uma pessoa envergonhada. E ela estava no meu cantinho, ela falava assim, meu cantinho, orando lá, falando com Deus, né? Me dá um filho, me dá uma filha, me dá um filho, me dá uma filha. Aí ela falou, o irmão fulano de tal, disse o nome do irmão, quando eu me lembro o nome do irmão, não me lembro. Mas as pessoas, se eu perguntar à minha tia, alguém vai saber. Saiu do lugar dele, saiu marchando. Veio até mim, colocou a mão na minha cabeça. Ela falou que um tempo depois eu nasci, né? Dessa palavra. Ela falou assim, minha serva. Falou assim, eu vou te dar um filho. Eu estava há 10 dias de ser pastor. Eu estava no 3º ano da faculdade de Direito. 2º para 3º ano, por aí. Aí o moço disse assim, eu vou te dar um filho, varão. Acertou o sexo, né? De cara. Eu vou te dar um filho varão que vai viver para a minha obra e será um homem da lei. Uau. Sensacional. Cara, eu soube disso com 27 anos. Quando minha mãe me deu essa palavra, aí acontece a mesma coisa. Deus confirma uma palavra no meu coração. Na hora veio o versículo. Na hora. É impressionante. Ela falou isso, Deus falou aqui. E me viste quando eu era uma substância ainda informe no ventre da minha mãe e estabeleceste os meus dias um a um antes que eles existissem. Ou no teu livro escreveste os meus dias um a um antes que eles existissem. Uau. Ou seja, tem aquela música, né, que um pastor amigo cantou, né? O acaso vai me proteger quando eu andar distraído. Cara, se você tem um chamado, não é o acaso que te protege. A tua vida tem um autor. A tua vida tem um diretor. Todos os dias estão escritos. Glória. Todas as coisas. Naquela hora eu me senti assim meio que marionete, de verdade. Eu estou dizendo para você. Eu falei, cara, nunca foi o que eu quis. Nunca tinha a ver com meus planos. Nunca tinha a ver com os meus projetos. Aquele sentimento, olha que coisa interessante, de querer estudar direito, nem isso foi meu. Meu Deus do céu. Você está entendendo? Porque Paulo diz, Deus é aquele que opera em nós o querer e o efetuar. Ou seja, ele coloca dentro de você o sonho de que você vai ser, o teu feixe vai ficar de pé, de que não é você que sonha, não é você que quer, ele coloca o sonho. Até o sonho que temos não é nosso. Não é dele. Até a fé que recebemos não vem de nós. É dom de Deus. É dom de Deus. Ele opera em nós o querer e o efetuar. Ou seja, ele traça todo o caminho e ele faz aquilo acontecer. Uau. Tremendo demais. Então, a nossa vida tem um roteiro, né?